profecias, mensagens e segredos à espera de revelação. Fátima, 1917, sobrenatural ou extraterrestre, mistérios para um debate que é da ciência e da religião. Fina da Armada tem 46 anos e é formada em História pela Universidade do Porto. Professora do ensino preparatório e investigadora de História na área da mulher, é colaboradora regular de jornais. Autora de Fátima, o que se passou em 1917, escreveu com Joaquim Fernandes Intervenção extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenómeno OVNI. Tem formação católica, foi catequista, hoje considera-se cristã. Quanto ao que se passou em Fátima, a doutora Fina da Armada considera que as aparições foram verdadeiras, mas não foi Nossa Senhora que lá apareceu. Joaquim Fernandes, já citado coautor com Fina da Armada do livro Intervenções extraterrestres em Fátima, tem 45 anos. É jornalista e está a completar o curso de História na Faculdade de Letras do Porto. Fundador e membro da Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, dedica-se há vários anos à pesquisa histórica nesta área do conhecimento. Com formação católica e considerando-se cristão, Joaquim Fernandes define o que se passou em Fátima em 1917 como, citamos, um fenómeno digno de atenção científica que terá resultado da interferência de vários níveis da realidade que nos cerca. Há imensas crianças no mundo que dizem que vem Nossa Senhora e ninguém lhes liga. Portanto, o Fátima existe por causa dos fenómenos atmosféricos. Não, e sobretudo por causa do Milagre do Sol. Isso é que deu, sobretudo o Milagre do Sol, é que deu credibilidade às aparições de Fátima. Para o Dr. Joaquim Fernandes, o Milagre do Sol é o quê? Ora bem, em termos, pegando na palavra do Luciano e também do Dr. Freire, de facto a hipótese que os investigadores que se têm ocupado do estudo do fenómeno OVNI compilaram até à data, esta tradição de aproximação do fenómeno OVNI e o fenómeno religioso aparicional vem já dos anos 60. Não fui eu que o inventei, não fui eu que o imaginei, mas foram, enfim, pessoas mais qualificadas em várias áreas da investigação científica, como o Dr. Jacques Vallée, que é astrofísico, enfim, uma quantidade de hipóteses que foram surgindo nos anos 60 e que me sugeriram que, de facto, é um tipo de aproximação correta. Parece-me que, em termos racionais, em termos, aliás, confirmados por investigadores que posteriormente receberam a nossa obra e reagiram sobre as nossas reflexões, e que parecem dar-nos razão no sentido de podermos equacionar alguma racionalidade neste tipo de intervenção, eu posso apresentar aqui o plano que está inscrito na nossa obra, em que sugere como se processou o chamado Milagre do Sol. Isto é, vamos supor um objeto... É de difícil leitura, preferia que explicasse possível. Vamos supor um objeto que desce na vertical do lugar, que se aproxima quase à altura de um pinheiro, que aliás consta dos relatos, e que provoca um efeito, digamos, um efeito de radiação não identificada neste caso, não podemos determinar, porque só na altura com a instrumentação precisa é que se pode determinar. De qualquer modo, é nítido que, segundo os depoimentos, se registaram efeitos secundários como onda de calor, secagem de roupa e do solo, já que tinha chovido abundantemente poucos minutos antes, e efeitos fisiológicos chamadas curas instantâneas. Essas curas instantâneas que o Dr. Freire se referiu. Estas testemunhas foram recolhidas por nós, são 27, e estão todas situadas numa faixa com cerca de 70 metros de largura, num plano de orientação norte-sul, e todas elas referem os efeitos citados, o calor, a secagem do solo e o efeito fisiológico. Portanto, penso ter-se tratado de um efeito físico mesurável à luz de algumas hipóteses de trabalho, sublinho, hipóteses de trabalho que em termos de física hoje se colocam, nomeadamente a hipótese avançada pelo físico americano James McCampbell. Portanto, traduzindo isso, tratar-se-ia, segundo essa lógica, de um OVNI. Uma intervenção de um objeto voador não identificado. De uma fonte que emitiu uma radiação luminosa dentro do nosso espectro eletromagnético, que é imenso e que nós apenas compartilhamos uma simples fração. E essa tese explica todos os aspectos, os que referiu e outros? Dentro das extrapolações dos físicos citados e que eu tive a ocasião de recolher e das quais recebi correspondência, todos eles estão de acordo que uma determinada radiação do espectro eletromagnético na frequência das microondas pode explicar este conjunto de efeitos físicos registrados em frente. Mas há um que Joaquim Fernandes não citou, que é o de a chuva ter parado. Parece que a chuva parou. Isso é uma coincidência? A chuva parou antes, de facto, do desencadear do chamado Milagre do Sol, da descida na concepção. Isso seria uma coincidência? Teria sido uma coincidência ou talvez não. Talvez efeito da passagem, exatamente da descida, da aproximação do próprio objeto, que provocou uma alteração ambiental e provocou exatamente as consequências físicas e fisiológicas mesuradas e registradas pelas testemunhas. Refiro que são testemunhas em primeira mão, que referem com coerência e com determinação a totalidade dos efeitos. Porque ela, desde o princípio, dizia sempre que tinha uma mulherzinha bonita. Portanto, foi isso sempre que ela disse. E a primitiva descrição que ela deu ao padre da freguesia não corresponde a uma senhora.
A primitiva descrição é mais ou menos isto. Ou seja, ela, a entidade trazia um vestido com riscos ao comprido e a travessos, trazia um manto também ao comprido e a travessos, trazia um casaco, que é difícil desenhar, e o casaco é que tinha 2 risquinhos nos punhos. A saia era travada, isso ela disse ao padre Lacerda do jornal Mensageiro de Leiria, portanto em novembro de 1917, ela fez o gesto de ser a saia travadinha, e o padre perguntou se ela conhecia as saias travadinhas, e ela disse que as saias das senhoras conheciam às pregas. Portanto, ela desenhou mesmo que a saia era travada e que a saia não lhe vinha até baixo. Portanto, a descrição que ela disse, era assim, disse que trazia uma bola, que o Cónigo Formigão, em 1917, diz borla, mas no primeiro depoimento dela, em 1922, ela diz que tinha uma bola à cintura. O terço que ela trazia, isto é que eu não sei se sofreria a ação da gravidade da Terra, porque hoje os nossos terços, sabe como é, ficam, talvez pela matéria como são feitos, não ficam assim direitinhos, não é? Ela trazia o terço, a Jacinta diz que a senhora que abria as mãos até aos ombros, portanto, possivelmente se ela trazia o terço aqui, ao abrir as mãos até aqui, o terço ficava aberto. Na minha opinião, um terço, está aqui o terço, e está aqui este símbolo. Ora bem, este símbolo é o símbolo do cromossoma feminino, que certamente deve ser a única coisa comum que as mulheres do cosmos tenham, quer dizer, nós e mulheres de outros sítios, cosmos, bem, quando diz cosmos, sei lá, de outro sítio qualquer que não seja a Terra. Além disso, é também um símbolo ligado ao planeta Vênus, e é também um símbolo ligado à Vênus deusa. Portanto, há mesmo enciclopédia, sobretudo a Enciclopédia Ilustrada Espanhola, diz que Vênus que era representada assim com este símbolo. Ô, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você que não estava aqui no meu script aqui de slides. Você falou sobre as aparições em Fátima. Para você, foram extraterrestres? Não foi um fenômeno espiritual? Segundo, a que a gente acabou de falar que é a mesma coisa, né? Mas para você não era o fenômeno, Maria. eu diria, o fenômeno é o mesmo, porque se você for ver, como em Fátima e outras aparições, né, foram vistos luzes também. O milagre do sol, o que é o milagre do sol? Né? Chamaram de sol, olha, era uma luz fortíssima que ficou, né, bailando no céu. Hoje seria um fenômeno ufológico. Ninguém falaria que aquilo ali é um fenômeno milagroso, um fenômeno ufológico. Né? As pessoas notavam mudança de temperatura, viram, no caso, a Virgem Maria flutuando em cima de uma azinheira, de uma árvore. Muitos ETs apareceram já flutuando em cima de árvores. Né? Um caso que eu pesquisei, por exemplo, o caso da Sagrada Família, o caso do Ciclopes, sabe aquele Ciclopes lá de Minas Gerais, sim. Belo Horizonte, desapareceram em cima de um abacateiro. Né? Se fosse um caso num contexto mais católico, talvez o caso fosse considerado uma aparição. Entendeu? Entendi. Uma aparição de entidades católicas, né? De santos, né? E não de ETs. Então, você encontra todos os mesmos elementos, né? Então, a Virgem Maria também ali faz profecias, aí você vê muitos casos de ETs que também fazem predições, né? Fala, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo.
Então é o mesmo fenômeno, que apareceu de uma outra maneira. Você me perguntou, será que era a própria Virgem Maria ou era um extraterrestre? Eu fiz a mesma pergunta ao Hugo Brandt Aleixo, né? Um ufólogo que estaria muito mais gabaritado para responder, que começou a pesquisar UFOs nos anos 40. E qual foi a resposta dele? Nos anos 40, o que ele me falou? Ele falou assim para mim, Cláudio, eu acredito que nesse caso de Fátima e outras aparições, eu acho que era a Virgem Maria mesmo. Eu vou falar minha opinião aqui. Eu fico chocada com isso, mas é o que o Brandt Aleixo me falou, e tá a entrevista que eu fiz com ele, tá no meu canal. Tá a gravação, vocês podem conferir, entendeu? Certo. E acontece que ele era muito católico, o Brandt, tá? Entendi. Então, eu vou dar minha opinião também, tá, Cláudio? Eu acho que nem precisaria, mas como eu sei que o Rodrigo Moura Visoni tá aí assistindo, ele sabe a minha opinião, eu tenho que ser sincero aqui, eu também acho que foi a Virgem Maria. Não gostaria de tê-lo decepcionado, Cláudio, mas eu também acho que foi. Não, eu tô surpreso que você me falou, que você tem a coragem de falar isso, porque ninguém tem coragem de às vezes, assumir, né? Não, sabe por quê? Por exemplo, o fenômeno do Sol. Acreditar em extraterrestre, né? Porque, como eu te falei, é algo que tá aí, que é algo moderno, científico, né? Que soa bem você falar, porque até os astrônomos, astrofísicos hoje admitem e falam abertamente. Então é algo bonito você falar. Agora, você falar, você acredita em Deus, Jesus Cristo e Virgem Maria, o cara vai falar, pô, você é um cara retrógrado, medieval atrasado, irracional, né? Pô, os caras se ridicularizam, falam, você não sabe nada, olha, quantas vezes não me falaram? Não porque, olha, veja bem, eu não faço pregação, e olha que eu não faço, imagina se eu fizesse, né? Por apenas manifestar essa possibilidade, né, de falar que pode ser mesmo, né? Você já é apedrejado. Eu cansei de ser esculhambado, assim, de o cara falar, pô, você não sabe nada, simplesmente falar isso, você não sabe nada, você é um idiota, um analfabeto. Pô, quer dizer, hoje você dizer algo desse tipo, você é tido como um sujeito anticientífico que não leu nada, que está por fora de tudo, certo? Infelizmente é assim, né? Então, ou vão te chamar de fanático, vão te chamar de, né? Disso aí, certo? De sectário, entendeu? De direitista, você é um reacionário, entendeu? Terraplanista, né? Pode chegar até o ponto de... É verdade, o cara te chama de terraplanista, entendeu? Então você não pode falar isso, né? Mas porque eu penso assim, ó, aquele que nem você falou, o fenômeno lá do Sol lá dançando. Mas quem disse que era uma nave ali? Ninguém falou em um objeto físico, falaram na luz. Falaram que era o Sol mesmo, hein? Falaram que era a luz, né? Mas ali as pessoas, que nem você falou, as pessoas, né, mais humildes. Para mim, na minha concepção, não estudei, não sou ufólogo. Na minha concepção era uma luz ali e tal, até lendo ali alguma coisa. Sabe nos filmes da Marvel, por exemplo, quando o Doutor Estranho faz aquele... Sim. Dá aquele que abre ali, fica umas faíscas e tal, não sei o quê, e ele cria um portal de um lado pro outro? Uhum. Você chegou a ver os filmes? Sim, lógico, claro. Então, para mim, quando você lê ali a descrição, parece que foi isso, abriu um portal ali girando, faíscas e tal, isso aqui, de uma outra dimensão, veio ali o que eu acredito, né, a Virgem Maria, falou o que tinha que falar e foi embora. Na minha opinião, tá, Cláudio? Eu respeito totalmente quem pensa eu acho que diferente. Você tem coragem e você sabe que você vai ser. Não, mas eu não sou ufólogo, eu sou só um aventureiro aqui. Tem problema não. São raras as pessoas que têm coragem. Olha, eu perguntei a respeito desse fenômeno do Sol, porque se a gente for parar aqui e pensar, foi talvez um dos fenômenos mais extraordinários do século XX. Tá? Se a gente for pensar. Né? As pessoas falam que não acontecem milagres. Esse foi um deles. Quem disse que não acontece milagres? Esse fenômeno ele foi testemunhado por mais de 80 mil pessoas na época. Então... Todas as pessoas que estavam ali no dia... Aconteceu no dia 13 de setembro, se não me engano, né? Outubro, 13 de outubro, agora lembrei, 13 de outubro de 1917. Né? As aparições começaram lá em fevereiro tal, e foram indo, né? Aí se foi o ápice. O Milagre do Sol foi no dia 13 de outubro de 17, né? E a data estava marcada, tinha jornalista, tinha fotógrafo lá. Exatamente, é como, olha, esse negócio de data marcada também não acontece na ufologia. Também, né? Os caras marcam lá, não sei o quê. Só que na ufologia não aparece. Nesse dia apareceu. Exatamente. Teve até casos aí, teve o caso de Casemiro de Abreu lá, que o cara marcou em 1980, por aí, né? Falou que ia aparecer e não apareceu nada. Mas então, esse caso aconteceu isso, quer dizer, ele falou que ia aparecer, todo mundo foi lá, e muitos que estavam lá eram céticos, eram materialistas,
certo? Olha, só para lembrar, nessa época que a Virgem Maria apareceu em Portugal, nesse local, né, Portugal estava passando por uma grande onda, uma grande onda secularista, entendeu? Assim, estava assim, um grande movimento ateísta muito forte em Portugal, né? Que se preconizava a separação da igreja do Estado, entendeu? Estava um movimento fortíssimo e assim qualquer manifestação religiosa assim um pouco mais intensa já era condenada. A imprensa mesmo condenava isso e ridicularizava. Então muitos jornalistas que foram lá eram desses jornais que foram lá para ridicularizar, entendeu? Para depois escrever no dia seguinte, isso aqui era uma grande balela. O que aconteceu? Todos que falaram lá, saíram espantados, presenciaram, céticos, materialistas, escreveram o que no jornal? As manchetes. O sol bailou em Fátima. Entendeu? Não, exatamente. Exatamente o que aconteceu. Ninguém... pode procurar, você não vai encontrar um jornal da época dizendo o contrário. Aconteceu o mesmo fenômeno, todos viram. E o que me parece, a Igreja Católica e os padres da época não acreditavam nos pastorinhos. Não. Então, pois é, como em todas as aparições, né? Sempre você tem muitos religiosos que acabam não acreditando, né? Geralmente, aí que está também, é engraçado isso. Quase todas as aparições são sempre recebidas com muito ceticismo, ainda mais pelos próprios clérigos, né? As autoridades eclesiásticas. Tanto é que até hoje foram reconhecidas, a igreja não reconheceu mais do que 20 aparições marianas. Em 2000 anos, reconheceu acho que umas 20 aparições, entre elas a de Fátima reconhecida, né? Mas assim, eles demoram anos para reconhecer a autenticidade de uma aparição, né? Então, se a gente for ver aí quantas aparições teve nos últimos 2000 anos, calcula aí que teve aí, né? Já passou milhares e milhares de aparições, né? Mas milhares, perde-se a conta, né? E só foram reconhecidas 20, quer dizer, é muito rigoroso o negócio. É bem rigoroso. Ceticismo. No caso de Fátima, não teve como não reconhecer, né? E claro que foi muito criticado também, porque alguns padres aí criticaram demais e até hoje condenam as aparições, porque dizem que as crianças, o caso que aconteceu com as crianças, hoje seria considerado um maltrato. Claro. Né? Porque as crianças, 2 morreram precocemente, certo? E, 2 morreram numa pandemia, não sei nem se é pandemia, epidemia, né? Que engraçado. Estava tendo a gripe espanhola na época, eles morreram de gripe espanhola, entendeu? E então... foi avisado, segundo a história, foi avisado para elas, ó. Exatamente, cara. Vocês logo estarão comigo. Exatamente. Se fosse ET, o ET ia falar, ó, logo você vai dar um passeio na minha nave. Daqui 1 ano você vai dar um passeio na minha nave? Pô. Mas exatamente, então nós podemos fazer o mesmo tipo de interpretação que você está fazendo, com muita propriedade. Mas você vê que aquele livro da Fina da Armada e do Álvaro do Fernandes, né? Da Fina da Armada e esqueci o nome do Fernandes lá. Como é que é o primeiro nome dele? Joaquim Fernandes. Fernandes. Esse livro ficou muito forte no meio ufológico, né? Eu até me correspondi já com o Joaquim Fernandes, tá? E ele não arreda o pé, tá? Ele não arreda o pé. Tem certeza, ele disse para mim, tenho certeza que é um extraterrestre. Né? Você não consegue nem discutir com ele, porque e a Fina da Armada também tem uma posição assim muito, muito arraigada. Eles defendem de cunhas e dentes que são extraterrestres, entende? Mas existem muitas contestações, né, a esse livro. Só que é o seguinte, é aquilo. Dentro da ufologia, esse livro ficou muito, muito forte. E acho que 99% aí dos ufólogos chancelam esse livro. Né? E você, Cláudio, o que você acha? Sua opinião. Fala em porcentagem, porque verdadeiro ou falso ficou esquisito a gente falar, que nem você mesmo fala, para tudo, né? Quantos por cento você acha? Olha, eu na dúvida, certo? Na dúvida, eu ficaria aí contigo aí, eu ficaria com o Hugo Brandt, entendeu? E na dúvida, que foi Maria, uma aparição de Maria. Olha, porque é tão hoje escandaloso para as pessoas acreditarem nisso, entendeu? Eu não acho que seja, não. Eu acho que pode ter sido, sim, entendeu? Mas eu não tenho certeza também. Claro, eu também não tenho certeza. Eu tenho certeza total e absoluta, mas eu diria assim, na dúvida eu ficaria com isso. Sabe por quê? Porque veja bem, as profecias todas que a Virgem de Fátima fez nessa ocasião se cumpriram. Sim. De maneira assim, total. Total. Entende? A parte da Rússia. Ela falou que
quando ela apareceu ali, a Primeira Guerra Mundial estava acabando. Ela disse, a Primeira Guerra Mundial tá no fim mesmo. Né? Então, aquilo ali, ela falou que tinha sido um castigo até. Ela falou que era um castigo, que as pessoas deviam se emendar. Caso as pessoas não se emendassem, não se convertessem, iria haver uma Segunda Guerra Mundial. Aconteceu exatamente o que ela falou. Se a Rússia não se convertesse ao Sagrado Coração também, de Maria... Essa é outra profecia que ela fez. Ela disse, olha, se a Rússia não se convertesse, exatamente, e se não fosse feita uma consagração também, ela disse que a igreja teria que fazer uma consagração ao Sagrado Coração dela, né? Todos os bispos teriam que se reunir o mundo inteiro e fazer uma consagração ao Sagrado Coração de Maria. Até hoje isso não foi feito. Foi feito agora uma fajuta, mais outra fajuta, pelo Francisco aí, totalmente fajuta, né? Que reuniu aí o pessoal, logo depois da morte aí do Bento, né? Foi logo depois do início da guerra dessa Ucrânia. Né? Aí ele fez, né? Até por uma certa pressão aí, né? Ele fez, mas foi totalmente fajuta, ele sabe disso, né? Fajuta. Então nunca foi feita essa consagração. Se tivesse sido feita realmente, né? A Virgem Maria não iria falar aquelas palavras no vazio. Certamente a Rússia não estaria como está até agora, espalhando seus erros pelo mundo, certo? Né? Verdade. Certo? Certamente. Como nunca foi feito, então estamos aí sofrendo até hoje. Né? Então, tudo que a Virgem Maria falou ali, realmente se cumpriu. Aí, eram ETs? Aí eu pergunto, será que eram ETs? Eu acho aí que não está encaixando muito bem esse negócio de ET aí, não. Então... O que você acha dessas pesquisas que afirmam que as aparições em Fátima foram fenômenos ufológicos? Caso de internamento imediato ao hospital psiquiátrico. Vamos discorrer sobre esse assunto, Alcione. Não tem mais o que falar, você já descreveu. Fátima é isso mesmo. Entendi, isso é ignorância. Né? Ceticismo é outra coisa. Por exemplo, você tem o Dawkins, que é o grande biólogo americano, que é ateu. Na era da mecânica quântica, você tem gente que é ateu. Nós já provamos a existência do espírito. Só que as pessoas têm preguiça de pesquisar e estudar. A existência do espírito é provada há muito tempo. Tem 1 zilhão de experiências. Se você entrar em qualquer ala de UTI, eu sei porque eu já fiz um congresso internacional sobre isso, qualquer ala de UTI, qualquer hospital do mundo, perguntar para qualquer médico que está aí há 20 anos, ele pode até dizer o seguinte, eu não acredito em Deus, mas alguma coisa tem. Então, na era do espírito, tem gente que é ateu. Como é que você vai falar com alguém que é ateu sobre conhecimento elevado? Então, assim, há mais de 2.500 aparições catalogadas, pelo menos, das aparições marianas ao longo da história. A primeira, Saragoça, 40 depois de Cristo, Maria aparece para um apóstolo para consolá-lo num momento difícil lá. Só no século passado tem 500. Se você pegar o mapa das aparições marianas ao redor da Terra, ela construiu, através do tempo, um cinturão de proteção, de sanidade para as pessoas que acreditam nas aparições, preparando-as para os tempos destrutivos que a humanidade entraria. Que ali você tem conexão elevada, você tem oração, você tem espiritualidade, saindo um pouco do campo ufológico, né? Sim, sim. E aí as pessoas, parte disso é o Joaquim Fernandes, em Portugal, a credibilidade que eu dou para ele é zero, desculpa. É delirante as ideias dele. O Joaquim Fernandes me lembra um pouco o Zecharia Sitchin no 12º Planeta, né? Ele tem ideias próprias, são tão próprias. No caso do Sitchin sobre os Anunnakis, são tão próprias que ninguém mais no mundo acredita naquilo. Eu estou falando de pesquisadores, só ele. Porque também tem um detalhe, os devotos marianos acham que tudo é Maria. Tem uma mancha de sabão num prédio lá, não é Maria, só porque tem um... Né? Eles são iguaizinhos os ufólogos fanáticos. Qualquer coisa é alienígena. Então, o fanatismo ele não faz bem em nenhum lugar. Quando esse ser aparece várias vezes, quem ele diz que era? Maria. Eu vou acreditar nela ou no camarada que escreveu um livro? Sim. Por quê? Rapaz, a aparição de Fátima traz a revelação mais poderosa da história da humanidade no século XX. Que era o que o comunismo faria no planeta Terra. Nós estamos hoje aqui falando com você, numa América Latina destruída por esse tipo de ideologia, com a possibilidade da China se unindo à Rússia destruir o mundo.
daqui 2, 3 anos. É. Então, se nós pegarmos a aparição de Fátima, nós vamos ver que o que ela falou, primeiro, a igreja não acreditou. É Sim. o contrário do que os pesquisadores falam. Os padres ameaçaram as meninas. Nossa, Torturaram para falar que era mentira. Você vai não sei o quê. A igreja, por exemplo, dessas 2.500 aparições, a igreja reconhece 28, mas das 28, apenas 16 são confirmadas. Não é assim. Não, a igreja interessa para a igreja. Não é verdade. Quem fala isso não sabe nada. Então, se nós pegarmos, não é só Fátima, Lourdes, por exemplo, no final da década de 80, no Egito, durou 2 anos a aparição de que era a Virgem Maria no topo de uma igreja. Gente do mundo inteiro viu. Há fotografias, só que da década de 60. Todo mundo viu. Por exemplo, Guadalupe, no México, o manto de Guadalupe já foi destrinchado por cientistas peritos em inúmeras áreas. E o que eles revelam do que se constata ali é impressionante aos olhos da ciência, não da fé. Então, o que eu queria pontuar é que as aparições marianas fazem parte de inteligências, na minha visão, de Maria mesmo, trazendo para a humanidade alertas sobre para onde o mundo está indo. Nós estamos a um passo de se destruir. Aí, a ONU agora emitiu essa semana dizendo que falta 3, 4 anos para nós atingirmos o ponto de não retorno. O relógio atômico do fim do mundo, lá para meia-noite, para o apocalipse, chegou no seu momento mais crítico. A Terra faz parte de um projeto de civilização. Nós nos esquecemos disso. Né? Se nós fazermos parte de um projeto de civilização, há inteligências que atuam, claro que há. Mas essas inteligências não chegaram na Terra ontem, elas existem desde antes do planeta Terra existir. Sim. E talvez tenham trabalhado para criar as estruturas para que a vida aqui se possibilitasse existir. Não é que fizeram uma interferência no homem das cavernas, do ponto de vista biológico, para que a gente pudesse receber depois uma consciência espiritual, um espírito, alguma coisa assim, em um tipo, eu não sei, é só uma especulação. Então, presta atenção, o ser humano é o corpo físico mais espírito. As tradições da Terra falam das visitas de inteligências elevadas que acompanham o desenvolvimento humano. Isso não é alienígena. Isso não é extraterrestre. Por quê? Porque extraterrestre é tudo aquilo que está contido dentro do nosso universo físico-material. É muito importante essa compreensão. Se você não tiver essa compreensão, você não entenderá mais nada. Por quê? Porque nós teremos universos, que a gente pode colocar entre aspas, superiores, que poderiam ser eternos, não constituídos dessa matéria. Uma das teorias mais impressionantes é a teoria da criação do universo holográfico. Será que o nosso universo é uma projeção holográfica? Dessas realidades maiores, não tenha dúvida. A matéria no nosso universo, 70% da matéria é matéria escura, a ciência não sabe o que bem pode ser uma projeção holográfica, mas o que não faz parte desse universo? O espírito. O espírito, quando você morre, não está restrito a esse universo. Numa UTI de hospital, numa área médica, numa pesquisa científica, você vai identificar. Existe uma outra realidade que abriga. Então, presta atenção. Se nós estamos tratando de inteligências que não têm corpos físicos, como ali você citou das aparições marianas, por que a gente tem que insistir em botar um corpo, um disco voador, uma nave, um avião, dizer que ela estava mentindo, que ela não era isso? Ora, a experiência ufológica mostra muito claramente que nas experiências verdadeiras, quando os seres querem dizer que são outra coisa, eles dizem, eu veio do planeta não sei aonde, não tem esse problema em mentir. E no caso das aparições marianas, não. Aquele é um tipo de contato, de manifestação diferente.
trata da fé das pessoas, milhares de pessoas curadas, fala de algo gravíssimo que ocorreu no século XX. E o detalhe mais perturbador é que algumas das manifestações marianas, Maria bate na Igreja Católica. Você acha mesmo que a Igreja ia permitir esse tipo de coisa? Satanás adentrou as fileiras de Roma, parte dos bispos e cardeais se venderam pelo dinheiro. Imagina, eles não vão falar isso, só se fossem loucos, eles iam esconder isso. Então, não cabe em discussão ufológica trazer, não estou dizendo isso para você, mas para quem faz isso, as manifestações marianas para esse cenário, porque nós estamos falando de algo muito poderoso, que tem 2.000 anos de história, que é completamente diferente, que é poderoso na atuação na Terra, inteligências que transcendem os corpos físicos, que se manifestam no nosso universo, mas que têm um compromisso com o desenvolvimento espiritual daquela civilização e vai se manifestar para os povos de forma diferente. Mas isso não tem nada a ver com ET, com sexo dentro de disco voador, chip no cérebro, acordo com o governo americano. Nós estamos falando de outra coisa. No povoado Castelete tem um santuário, no alto lá de um morro, um lugar de peregrinação religiosa, e que nós fizemos algumas vigílias e eu consegui registrar uma coisa muito interessante. É um lugar que anualmente é visitado por milhares de pessoas, principalmente no dia 8 de dezembro, vem ônibus de todos os lugares do Brasil visitar esse santuário. Então, numa dessas visitas, numa dessas minhas incursões, eu estava lá e tirei essa imagem. Esse é do alto do morro. Eu quero que vocês observem essa árvore. É uma árvore que está até desfolhada, só para que vocês possam ter um referencial. Depois dessa árvore, há um vale. Então, não tem mais nada que acompanhe essa árvore. É um precipício, uma espécie de precipício. Há uma escadaria que as pessoas sobem até esse morro. Então, não tem mais nada depois dessa árvore. Então, no ano de 2016, eu tirei essa imagem, obtive essa imagem desse santuário, nesse ângulo. E eu estou colocando aqui para que vocês possam ter ideia do que eu consegui registrar depois de 2016. Aqui já é a imagem no ano seguinte, 2017, mais ou menos, aproximadamente, com um ângulo semelhante àquele, mas mais distante um pouco. Observe que a árvore ainda está no fundo, também desfolhada, mas se vocês observarem, já dá para ver uma coisa que está refletindo a luz aqui. Uma coisa próxima, depois da árvore, tinha algo aqui que não é nenhum holofote, nenhuma lâmpada, não havia nenhuma espécie de refletor por trás dessa árvore. Eu vou ampliar essa imagem para que vocês possam observar. Aqui você tem a seta indicando o lugar com essa possível manifestação. Aqui você já passa a ver que tem algo aqui que está como se entrelaçado entre os galhos das árvores ou depois da árvore. Aqui já eu peguei a imagem, já coloquei negativo para que você veja que esse possível objeto ele está depois da árvore. Por quê? Porque no negativo você já passa a ver que os galhos estão na frente. Aqui é uma ampliação daquilo que foi registrado. Vocês podem observar que tem algo aqui, algo na forma discoide, que possivelmente estava observando esse povo nessa peregrinação religiosa. Aqui, a mesma imagem negativo, se você observar, dá para ver que tem algo aqui que é semelhante a um disco, parece um disco. Está aqui, o galho está na frente, indicando que esse objeto aqui desconhecido, ele está depois do galho. Então, foi um registro bem interessante, porque nesse lugar não tem nenhum poste, né? Não tem nenhuma iluminação, não tem nada depois dessa árvore. E apareceu esse registro. Não sei se tem conotação religiosa, não sei se tem conotação ufológica. Eu sei que foi algo interessante, que marcou muito, principalmente porque esse lugar é um lugar que, numa dessas vigílias, nessa época tinha um dos integrantes que era uma pessoa que não tinha nenhuma conotação religiosa. E o que mais me impressionou foi o depoimento dele. Ele pediu para que eu filmasse ele dando depoimento lá nesse lugar, porque ao tocar nesse local aí, um local sagrado que tem aí, ele sentiu uma energia desconhecida, uma energia muito estranha, que ele tinha que falar o que ele estava sentindo. Então isso me impressionou, principalmente porque era uma pessoa cético, era, digamos assim, um ateu. E ele resolveu dar o depoimento porque ele queria contar o que ele estava sentindo. Então, é um lugar, esse local aí, muitas pessoas já viram bolas de luzes descendo sobre esse santuário. Já teve algumas ocorrências próximas a esse santuário. E esse santuário fica a 5 quilômetros
daquela cidade de Pau d'Arco, onde eu estava falando sobre o avistamento do ex-prefeito e o avistamento daquele senhor lá no Rio Gameleiro. Você quer falar? E essa energia que esse colega do senhor sentiu, era uma energia que lhe trazia paz, assim, ou lhe trazia perturbação? Não era perturbação. Era uma sensação de plenitude, uma coisa assim, mais ou menos parecida. Ele não sabia nem descrever o que era. Era tão diferente de tudo aquilo que ele havia sentido, que era até difícil ele colocar em palavras o que ele estava tentando descrever. Professor, aproveitar que o senhor está falando disso aí, que a gente não sabe se é ufológico ou espiritual, tem uma parte aqui no livro do professor Reginaldo Ataíde, que ele fala de um caso em Baturité, onde um beato tinha uma comunicação com Virgem Maria. É perto aí desse local que o senhor está falando, desse caso aí? Baturité fica perto? Não, Baturité fica no Ceará, esse local aí fica no Piauí. Ah, tá bom. Mas eu passei por Baturité, eu fui a alguns encontros numa cidade depois de Baturité, Aratuba, que fica ainda em cima do maciço de Baturité. Baturité é um maciço de uma serra bem grande, e no final dessa serra tem essa cidade, Aratuba. Eu fui para alguns encontros ufológicos nessa região, uma região também de muitas ocorrências, inclusive nesse local de Baturité. Se eu não me recordo, nesse lugar é onde teve a aparição de uma santa lá, e houve uma romaria muito grande, mais de 5.000 pessoas iam para esse lugar, onde esse senhor afirmava conversar com a santa, né? Exatamente. E havia também fenômenos associados a essa aparição. O senhor é o José Hernani dos Santos. Inclusive, quando eu estive lá em Aratuba, no Ceará, eu conheci uma senhora lá nesse encontro que foi algumas vezes para essas aparições aí em Baturité. E ela conta, interessante ela contando lá no fenômeno do sol, que lá também teve o fenômeno do sol. Ah, é? Ela conta que teve a chuva muito parecido com o fenômeno lá de Fátima. Pelo menos é o que ela contava. Certo. E ela me falou que lá teve essa chuva e o sol começava a pulsar. E as pessoas olhavam umas para as outras e as pessoas iam mudando de cor. De cor? Cor assim, a luz, que eu imagino que era o estado do sol, se projetava sobre as pessoas e elas iam mudando de tonalidade. Você olhava, via a pessoa verde, azul, roxo, sabe? Ela disse que foi um fenômeno muito interessante que ela participou. Numa dessas... É como se estivesse numa discoteca, só que de dia. A luz pega você... Como se fosse algo estroboscópico, sim. Ficava mudando, assim. Bem interessante. Professor, aproveitar para falar disso aí. Qual a sua, chamar de ideia, né? Qual o conceito do senhor quanto a essa aparição de Fátima e até mesmo essa em Baturité? O senhor acha que foi ufológico ou foi espiritual? Qual a sua opinião? Eu acho que tem, em grande parte desses encontros, pode ter uma conotação religiosa, mas sempre tem algo de ufologia que está ali observando. Não sei se estão conjugados, se estão interligados uns com os outros, porque a ufologia ela é um caminho ainda a ser descoberto. Existe muita coisa que a ufologia ainda não consegue explicar. E tudo aquilo que você não consegue explicar ainda pode ser diante dos nossos olhos como algo mágico, algo transcendental, porque a nossa compreensão daquilo faz com que aquela ocorrência seja algo sobrenatural, porque a gente não tem embasamento científico para entender isso aí. Mas o que ocorreu lá em Baturité, muitos dizem, né, alguns pesquisadores falam que, na realidade, as imagens que conseguiram ter dessas luzes eram naves que estavam lá observando essas pessoas. Entendi. Eu acho o seguinte, não estou me referindo a esse caso, mas eu imagino que se uma civilização mais avançada quer mudar a humanidade, quer tentar mostrar algo assim de bom para a humanidade, talvez elas usem meios que nós conhecemos para dar o seu recado. Porque você imagina, numa ocorrência dessa, vai que aparece um Grey. Quem é que vai acreditar na mensagem de um Grey? Certo? Quem é que vai acreditar numa mensagem de alguém que fisicamente, para algumas pessoas, não é agradável? Então, você pode usar holografias de coisas que nós conhecemos e que é muito mais fácil você dar o recado e fazer a transformação de uma humanidade. Pode ser que se use disso, ou pode ser que não. Usando até uma ideia que o senhor acabou de falar também, né? Que como eles leem, parece que leem nossos pensamentos, né? Tem ali um pensamento do coletivo e tal, né? O pessoal aqui da Romaria e tal. Pode ser. Nesses lugares eu acredito que eles andam muito também, porque se você observar, talvez nesses lugares de Romaria, existam energias que as pessoas emanam, que nós, como pessoas comuns, não conseguimos perceber, mas esses objetos e sua tecnologia talvez sirva para estudo, para entender determinadas energias que as pessoas estão ali, né, naquela comoção, naquela religiosidade. Talvez seja um estudo para eles se aprofundarem em conhecer a gente melhor. Ou talvez seja também uma fonte de possíveis pessoas que futuramente terão contato, né, terão uma forma de estudo. Muitas vezes ali eles estão observando quem é mais apto
a passar a ter algum tipo de contato mais próximo, alguma informação que seja mais viável eles transmitirem. Entendi. Vai Por saber exemplo, o que é. um Pode exemplo, ser? vai. Ah, esse aqui exala mais ectoplasma? Pode ser. Deixa separadinho, esse não, nem tanto. Pode ser isso e Igual muito escolhendo mais. feijão. Pode ser isso e muito mais, né? Entendi. Se é um ser ou uma civilização que almeja o bem, né, o crescimento espiritual da pessoa, pode estar ali investigando quem é a melhor pessoa para passar o recado, quem é a melhor pessoa para continuar esse conhecimento para a população. Tá certo.